Hola, yo soy la professora Gislaine e vamos a mais uma classe de língua espanhola. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho e aprender sobre o alfabeto da língua espanhola. Hoje vamos aprender as diferenças, as semelhanças e a pronúncia das letras da língua espanhola, tá bom? Para começar, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que sabemos sobre a língua espanhola, certo? Antes mesmo da gente estudar sobre o alfabeto, a gente já tem algum contato do nosso cotidiano com a língua espanhola. Então, eu trouxe 3 exemplos aí para a gente ver como isso é verdade. Ó, nós temos um programa muito conhecido das crianças, dos professores, da geração em geral, que se chama El Chavo del Ocho, certo? Que é o famoso Chaves que a gente conhece aqui. Esse programa já nos ajuda a entender um pouquinho sobre a língua espanhola, sobre a cultura da língua espanhola, certo? Porque ele se refere a um país que fala a língua espanhola como língua materna, que é o México. E nós temos 2 referências também relacionadas à Espanha, né? Aí o país onde a língua espanhola é oriunda, né? Que é o torero, certo? Que são as touradas, um aspecto cultural também da língua espanhola. E nós temos também contato com o futebol, principalmente aí para os meninos que gostam de futebol. E nós temos um time aí muito conhecido que é o Barcelona, certo? Então, ó, mesmo antes da gente começar a estudar sobre o alfabeto, a gente já tem alguns contatos aí, seja com um pouquinho aí da pronúncia da língua espanhola, como também com a cultura, que nos faz aí já nos aproximar e aprender algumas coisas relacionadas à língua espanhola, certo? Então, vamos entender por que é importante eu estudar sobre o alfabeto espanhol, certo? Quando aprendemos a escrever e a ler na nossa língua, dizemos que estamos alfabetizados. A alfabetização é um processo longo e lento, mas indispensável. Quando alguém decide aprender um outro idioma, necessita ser outra vez alfabetizado. Então, é algo que vai acontecer com a gente novamente, certo? Nós somos alfabetizados na língua portuguesa, agora vamos aprender um outro idioma, vamos ser alfabetizados nesse idioma que estamos estudando. Caso você queira aprender bem o espanhol, deverá conhecer as letras do alfabeto, os nomes delas e a sua pronunciação. E é o que nós vamos fazer hoje. Vamos aprender tanto as letras, como se chama cada letrinha e a pronúncia, certo? Para quando eu conseguir ler palavras na língua espanhola, eu consiga pronunciá-las perfeitamente, certo? Então, vamos conhecer aí quais são as letras que compõem o alfabeto espanhol, como ela se chama e vamos aí aprender a sua pronúncia a partir de algumas palavras que eu vou dando exemplo, certo? Começamos aí o alfabeto com a vogal A, certo? A, decimos sempre A. Esse A é muito parecido, semelhante aí à língua portuguesa e vamos pronunciar sempre igual. A única diferença é que no espanhol, a letra A, né, a vogal A, ela nunca pode ser fechada, como em algum caso aí na língua portuguesa, como dissemos, certo? No espanhol sempre vamos dizer A, com esse som aberto. A segunda letrinha, ó, consoante B, certo? Igual à língua portuguesa. Dizemos aí que é um som bilabial, ó. Lábio com lábio se toca. B. Terceira letrinha, nós temos outra consoante, ó. C. C de quê? De caça, certo? Igual também à língua portuguesa. O próximo, nós não temos uma letra, temos um dígrafo. O que seria um dígrafo? É quando eu tenho a união de uma ou 2 letras, certo? Para formar um único som. Então, eu tenho o C, o H, né, que a gente conhece na língua portuguesa, que formamos o dígrafo che, da língua espanhola, certo? Que pronunciamos como ó, chavo, que vimos agora há pouco, e também a palavra chico, certo? Então, ó, esse dígrafo, que são 2 letrinhas para formar um único som, se chama che e tem a pronúncia, ó, chavo e chico. Próxima letra, outra consoante, que é a letra D, certo? Temos uma pequena observação aí na letra D, que quando ela está antes da vogal I, ela só se pronuncia da seguinte maneira, ó. Minha língua vai subir para os meus dentes superiores e vai pronunciar, ó, dia, certo? Dia, dessa maneira, sempre quando ela está antes de I. Antes das demais vogais, pronunciamos igual ao português, como dado, duda, certo? E por aí adiante. Próxima, uma outra vogal, certo? A vogal E, certo? E a diferença dela está aí com o português, certo? No português, a gente algumas vezes pronuncia ela com som aberto, como por exemplo, ó, café. No espanhol, isso nunca pode ocorrer. Sempre pronunciamos a vogal E com esse som, ó, fechado, E. Então, ao invés de dizer café, como eu digo na língua portuguesa, eu falo café na língua espanhola, certo? Próxima letra, consoante F, certo? Mesma coisa, mesma pronúncia que nós temos na língua portuguesa, certo? Como flaco, certo? E outras palavras. Próxima, eu tenho, ó, consoante Re, certo?
essa consoante aí vai ter uma pronúncia diferente antes da vogal I, certo? Que eu vou pronunciar ela com som de R. Por exemplo, ó, gigante, certo? E quando ela está também antes da vogal E, como gente, certo? Antes de A, O ou U, se pronuncia igual, como gato, gota ou guto. Próxima letrinha, consoante H, certo? Se pronuncia H, sim? E ela não tem som assim como na língua portuguesa. Então, sempre que palavras tiverem o H, aí eu não pronuncio ela, certo? Próxima, outra vogal, vogal I, certo? Mesmo som que eu também tenho na língua portuguesa, sim? J, a letra J sempre tem som de R. Eu pronuncio, por exemplo, ó, Japão, certo? E japonês, sempre com esse sonzinho de R. A K, certo? A letra K, sempre assemelhamos ela à letra C, certo? Como temos na língua portuguesa. Então, vou pronunciar ela sempre como se fosse um C. Eu tenho L, certo? Que também é igual à língua portuguesa. E logo em seguida eu tenho outro dígrafo, ó. 2 letrinhas para formar um som, que é o L. E esse L aí, como será que se pronuncia? Ele se pronuncia muito igual ao LH do português. Como, por exemplo, ó, lhabe, certo? Se escreve com L, certo? 2 L, A, U, B, E. Então, o som dele sempre vai ser do LH do português. Seguimos, eu tenho M, certo? Letra M também igual à língua portuguesa, como por exemplo, ó, Maria. Eu tenho N também igual, como Nabil. E seguindo aí, eu tenho uma letra que não possui no alfabeto da língua portuguesa, que é o N. E esse N se pronuncia igual ao NH do português, como por exemplo, ó, ninho, certo? Eu tenho o O, que eu levo a mesma observação do E, certo? Sempre com som fechado, como por exemplo, ó, sofá no português, no espanhol eu digo sofá, sempre com esse sonzinho fechado. Eu tenho a letra P, certo? Que também é igual, ó, como vimos da B, bilabial, lábio com lábio se toca, ó, P. E a próxima letra é a letra Q, certo? Também se pronuncia igual à língua portuguesa. Seguimos, temos R, certo? Que ela aí, ó, vai ter uma pequena complicação quando ela vier na forma doble, 2R, certo? Que, ó, quando tá na forma única, eu pronuncio pero, certo? Quando ela tá aí na forma doble, eu pronuncio forte e vibrante, ó, perro, certo? Pero, com um R, e perro, com 2R. Eu tenho S, que sempre se pronuncia com som de 2S, como, por exemplo, a palavra caça, certo? Eu tenho T, que eu vou seguir a mesma observação aí do D, antes de eu falo tia, certo? U, que se pronuncia igual também ao português. Eu tenho a letra UB, que se pronuncia igual à letra B. Por exemplo, ó, vaca, certo? Eu tenho a UB doble, certo? Que é o W, que a gente conhece na língua portuguesa, que também vamos pronunciar igual. Eu tenho o X, certo? Que sempre tem esse som, ó, X, sim? Como, por exemplo, a palavra táxi, certo? Eu tenho a Y, certo? Que pronuncia como I, como io, certo? E, por último, eu tenho a letra Z, que sempre se pronuncia também como se fosse doble S, certo? Como sapato. Então, esse sonzinho de za, zé, zi, zo, zu, que conhecemos na língua portuguesa, não vai existir na língua espanhola. Sempre o S ou Z se pronuncia como se fosse 2S, certo? Então, vamos aí algumas informações que vão ser necessárias para mim aprender sobre o alfabeto espanhol, certo? Primeira, quantas letras a gente viu que tem aí? São 27 letras no total, certo? Mais os dígrafos aí que a gente viu, né? Que não são letras, não estão aí dentro do alfabeto, mas também fazem parte dos sons, né? Que formam os sons da língua espanhola. As diferenças que há aí entre o alfabeto espanhol e o alfabeto do português. Como vimos, né, existem letras, como no caso da N, que não existe no alfabeto português, e além disso também a pronúncia. É muito importante a gente praticar e exercitar para não confundir, certo? E não cometer muitos erros na hora de estiver pronunciando a língua espanhola. Os nomes das letras na língua espanhola são todos femininos, então ó, o artigo que vai acompanhar sempre vai ser o lá. Eu digo aí, ó, lá A, lá B, lá C e por aí adiante, tá? Nem todas as letras têm um som igual ao português, como a gente viu lá no alfabeto, certo? Ó, por exemplo, japonês, a gente viu o J aí, som de R, né? Ó, gigante, letra R antes de I também som de R. Z, ó, sapato, som de 2S. Caça,
certo? Com som aí de 2S, e Vázquez, que é a letra V, sempre com som de B. E la L e la Che, como vimos, elas não são letras, elas são dígrafos, porque eu tenho duas letras para formar um único som, certo? Anteriormente, essas duas aí faziam parte do alfabeto, e a gente dizia que o alfabeto espanhol tinha 29 letras, mas depois de uma reforma ortográfica, tiraram elas do alfabeto e agora elas são classificadas como dígrafos. Vamos ver mais algumas informações, ó. Letras e dígrafos em espanhol que não existem em português, ó. Como vimos, L, certo? Que é um dígrafo, não existe em português, mas o som dele existe, certo? A gente vê no LH. E la N, certo? Que também não tem no português, somente no alfabeto espanhol. Letras e dígrafos em português que não se usam em espanhol, como o caso ó, da C cedilha, certo? Não existe na língua espanhola. O NH, certo? Que também não existe, mas o som dele a gente equivale a N, aí, né? O LH, que também não existe, mas eu substituo aí pelo LL o som. E o 2S, certo? Que nunca nenhuma palavra na língua espanhola é escrita com 2S, certo? Ela pode ser pronunciada, como o caso de professora, certo? Mas nunca é escrita com 2S, tá? Todas as letras do alfabeto em espanhol são femininas, como vimos aí, ó. La A, la B, la C. E na língua espanhola só existe um tipo de acento ortográfico, que é o acento agudo do português, que a gente chama de tilde em espanhol, certo? Então, o circunflexo, o chapeuzinho que a gente tem na língua portuguesa não existe. E aquele tio, que muita gente fala, é a letra N com tio, não é um acento, ele é próprio da letra, certo? Então, o único acento que vai existir é o agudozinho, que a gente chama de tilde em espanhol, certo? Vamos aí resolver algumas atividades, então, para ver se a gente consegue decifrar as palavras. Vamos ver. A primeira palavra que eu tenho aí, ó, F-L-O-R. Formamos qual palavra, ó? Flor, certo? Tenho aí ela deletreada, então formamos a palavra flor. Segunda, E-L-E-F-A-N-T-E. Formamos qual palavra, ó? Elefante, certo? Terceira, E-S-C-U-E-L-A. Formamos qual, ó? Escuela, certo? 4. E-S-T-U-D-I-A-N-T-E. E formamos, ó? Estudiante. 5. C-H-O-C-O-L-A-T-E. E formamos, ó? Chocolate. E por último, A-M-O-R, que formamos amor. Aqui vamos colocar a letra que está faltando em cada palavra. Ó. Na primeira, formamos qual palavra? Ó? Cuerpo, com a letra C. Segunda, formamos qual palavra? Ó? Bicicleta, com a letra B. Próxima, formamos qual palavra? Ó? Dulces. Quando algo é doce, a gente fala dulces em espanhol, certo? Formamos com a letra D. Próxima, amor, certo? Faltava a letra A. Próxima, ojos, certo? Ojos. Formamos aí com a letra O. Próximo, jirafa. Jirafa em espanhol se escreve com a letra J. Próximo, koala, com a letra K. E observa aí que koala, mesmo com a letra K, se pronuncia como se fosse C. Próximo, ó. Sandia, a fruta, melancia, certo? Próximo, mano, certo? Mano, faltava a letra M. E por último eu tenho aí, ó, elefante, que falta a letra E. E para finalizar a nossa aula, certo? Ó, existem diversos exercícios que vão nos auxiliar a memorizar ou estudar o alfabeto da língua espanhola. São eles, o primeiro, ó, o deletreio, como por exemplo, eu posso perguntar, como se escreve tu nombre? E aí a pessoa responde, ó, se escreve e vai deletrear as letras, ó, R-H-I-S-L-A-I-N-E, certo? E aí formamos meu nome, Gislaine. E também para a pronunciação tem um trava-línguas que pode me ajudar a exercitar a pronúncia, como por exemplo, ó, hay suecos em Suíça e hay suizos em Suécia. Pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia e más suecos en Suécia que suecos en Suíça, certo? Então, exercícios como esses vai nos ajudar aí a praticar a pronúncia da língua espanhola, certo? Muchas gracias por la clase de hoy y hasta luego.